Olá, alunos, sétimo ano. Agora sim, vamos de vez, né, entrar na nossa apostila, tá? Vamos começar desenhando aqui os estados que compõem a região sul do Brasil. Então, vamos botar aqui, região sul. Região sul, certo? A região sul seria mais ou menos assim, é só um esboço, né? Seria mais ou menos assim, certo? Seria mais ou menos assim, não é isso? Ok? Claro, vamos botar aqui a rosa dos ventos só para ilustrar o nosso mapinha. Norte, sul, leste, oeste, né? Vamos botar aqui os colaterais. Tá dando para ver aí? Ok. Ok? Tem uma luzinha aqui, eu vou dar só uma pausinha para resolver esse problema. Resolvido, né? O problema, ó, fica mais escuro, mas acho que dá pra ver legal aí, né, ó. Ok? Pronto. Então tá aqui a região sul. Então, quais seriam os limites norte, sul, leste, oeste, ou sudeste, noroeste da região sul? Vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o centro-oeste, o estado do Mato Grosso, nessa parte aqui. Aqui eu tenho o sudeste. Vou botar aqui o sudeste, não botar só SE não, para você não confundir com o estado de Sergipe. Certo? Daqui até aqui, ele é banhado pelo oceano, ou a região sul é banhada pelo Oceano Atlântico. Pelo Oceano Atlântico. Então, Oceano Atlântico nessa parte ao leste, a leste, né? Dessa parte oeste eu tenho a América do Sul, especificamente, bem aqui eu tenho o Paraguai, bem aqui eu tenho a Argentina, Los Hermanos, né? E bem aqui eu tenho o Uruguai. Como eu disse para vocês, bem aqui vai ser o extremo sul do Brasil, o Arroio Chuí, que é o ponto extremo sul do Brasil. Então, lembrado da música dos pontos extremos, nós cantamos ela no começo do ano, que é mais ou menos assim, ó. Vou falar dos extremos do Brasil, vou falar... Vou pegar o violão para ilustrar. Então, bora lá. Vou apoiar meu pezinho aqui um pouquinho, que tá bem aqui para me dar um apoio, tá? Então, bora lá. Extremo sul, vai aparecer aí o Arroio Chuí, certo? Então bora. Vou falar dos extremos do Brasil, vou falar na sentido Rio Ailã em Roraima, fica lá no Monte de Caburaí, no Rio Grande do Sul, Arroio Chuí, Seixas, Paraíba, lá no leste, em Cabo Branco, turistas se diverte, na sentido Rio Moa, é no Acre, na Serra da Contamana, lá no oeste, aí tem um lá, 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 ya, lá, lá, ya, lá, 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 ya. No Rio Grande do Sul, Arroio Chuí. Não é isso? Pronto, então ponto extremo sul está na região sul. Não é tão evidente assim, porque o ponto extremo norte está no norte e o ponto extremo oeste está no norte também. E o ponto extremo leste está no nordeste. O ponto extremo sul, sim, está no sul. Tá? Então, Oceano Atlântico, Argentina, Uruguai, Paraguai, Centro-Oeste, que seria o Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso, o estado dividido era um Mato Grosso só, dividiu-se em dois. Ficou o Mato Grosso, capital Cuiabá, e o Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande. E aqui o Sudeste, mais especificamente o estado de São Paulo, está bem aqui, certo? Aqui nós temos a região Sul.
os 3 estados. O Trópico de Capricórnio, que delimita o clima tropical do clima temperado sul ou subtropical, ele passa bem aqui. Então, é Trópico de Capricórnio. Tá bem aqui, Capricórnio. Você sabe que córneo quer dizer chifre, né? Córneo quer dizer chifre. Então, Trópico de Capricórnio, certo? Ele corta aqui no Paraná, ali ele corta um pouquinho de São Paulo também, ele corta no Paraná, a região sul. Então, até o Trópico de Capricórnio eu tenho um clima tropical. Então, o clima predominante do Brasil é o tropical. A partir do Trópico de Capricórnio, eu tenho o clima subtropical. Então, o clima predominante da região sul vai ser o clima subtropical. Tá aqui, ó, subtropical. Tá bom aí? Pronto. Então, ó, daqui para cá você vai ter a presença mais marcante das estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Certinho? E você também vai ter uma amplitude térmica maior. Professor, o que é amplitude térmica? Eu lembro que o senhor falou isso ano passado, quando o senhor estava falando de clima e tempo. Só que eu não lembro. Amplitude térmica é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. Vamos supor que aqui, nessa parte aqui da região sul, está fazendo, durante o verão, que a presença das estações do ano é mais explícita, vamos dizer assim. Então faz até 38 graus. E durante o inverno, que lá faz bastante frio, chega até, né, principalmente nas serras, você vê a neve mesmo, a geada, a neve e tal. Tá? Inclusive tem um mapa da página 4 do livro, da apostila, né? Do módulo 3, capítulo 5, que é o que a gente está estudando, região sul. Então, ó, 38, vamos supor que faça 8 graus. Então a diferença aí é de 30 graus do período mais quente para o período mais frio. Isso é que eu chamo de amplitude térmica, certo? Na região sul você vai ter isso daí. Ok? Pronto. Então vamos botar aqui a região sul, destacar aqui, né? Tá bom? Então vamos colocar agora os estados, para depois falar mais um pouquinho, né? Então eu tenho os estados. O Pará ficou com o PA. PA é do Pará, né? Estado do Pará, capital Belém. PA, sigla do estado da Castanha, lá do Norte Bem. Estado do Pará, capital Belém. PA, sigla do estado da Castanha, lá do Norte Bem. PA, Pará. PA, Pará. PA, Parará. Então o Pará ficou com PA. Eu não vou passar a música para vocês. Quando a gente estiver na região norte, aí eu falo mais. Tá bom? Aí eu tenho a Paraíba, ficou com PB. Dos 3 foi o último a ser criado. São então Pará, P-A-R-A, Paraná, P-A-R-A-N-A, Paraíba. Então são 3 estados que começam com as mesmas letras. Então, para o Paraná, já que a Paraíba é PB e o Pará é PA, para o Paraná a gente fica com o PR. PR é Paraná. Cuja capital do Paraná, certo? É a cidade de Curitiba. Hoje Curitiba é a maior cidade da região sul. Já foi Porto Alegre, mas hoje Curitiba é a maior cidade da região sul. Certo? Então, Paraná, cuja capital é Curitiba. No meio do mapa, se você observar bem no livro, no meio do mapa, eu tenho o estado de Santa Catarina, cuja sigla é SC. Santa Catarina. Então, se você tiver uma rodovia lá em Santa Catarina, você vai estar numa SC 300 e lá vai cacetada, 200 e não sei quanto, né? Aqui no Ceará é CE, lá é SC, lá no Paraná é PR. É a capital do estado de Santa Catarina, evidentemente vai ser Florianópolis, como já falei para vocês no último vídeo. Florianópolis.
é a capital do estado de Santa Catarina. Santa Catarina é o único estado da região sul que faz fronteira com os outros dois, dá para a gente observar bem no mapa. O Paraná não faz fronteira com o Rio Grande do Sul, tá bom? Então, Paraná, capital Curitiba. Santa Catarina, capital Florianópolis, tá certo? Aí eu tenho aqui o RS. O RN ficou para o Rio Grande do Norte, que apesar do nome Rio Grande do Norte, está no Nordeste. Certo? E o RS ficou para o Rio Grande do Sul, que apesar do nome, está no Sul. Então, o RS é Rio Grande do Sul, que está na região sul do Brasil, a região subtropical do Brasil. A única região do Brasil onde você vai encontrar carvão mineral, porque carvão mineral só dá em clima temperado, ele não se produz em clima tropical, ele tem que ser em áreas sedimentares do clima temperado. Então, como aqui abaixo do Trópico de Capricórnio, que tem 23 graus e 27 minutos, certo? Eu tenho a formação do carvão, das reservas de carvão. Se bem que o carvão brasileiro não é aquele carvão de muita qualidade, né? O carvão assim, ó, vai pelo teor de carbono, quanto mais carbono e menos água, o carvão é de melhor ou de pior qualidade. Se ele tiver muita água, de pior qualidade. Se tiver muito carbono, de melhor qualidade. Certo? Então, nós temos alguns tipos diferentes de carvão. Por exemplo, nós temos o antracito, o lignito, hulha, certo? E a tufa. Tufa, lignito, hulha e antracito de pior qualidade para o melhor qualidade. Então, até a hulha você encontra no Brasil, né? O carvão, principalmente no Rio Grande do Sul, porque, como eu disse, ele só se produz em clima temperado, certo? Porque no clima tropical, os seres aeróbicos corroem a madeira, não dá tempo da sua formação. Então, você vai encontrar carvão mineral apenas na região sul do Brasil. Petróleo não, você encontra em outras áreas. Tá certo? Pronto. Então, qual é a capital aqui do Rio Grande do Sul? O antigo Porto dos Casais, certo? É a cidade de Porto Alegre. Né? Porto Alegre, né? Porto dos Casais. Eles iam para namorar, então alegria medonha, né? Certo? Então, Porto Alegre, em homenagem a Porto dos Casais, onde muitos açorianos iam para ver o pôr do sol, para namorar, aquelas coisas todas. Por incrível que pareça, assim nasceu a cidade de Porto Alegre. Aqui, ó, é a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, né? Que a maior questão lacustre brasileira está ali. Tá certo? Ok? Pronto. Paraná, capital Curitiba. Santa Catarina, capital Florianópolis. Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Oceano Atlântico, São Paulo, Mato Grosso do Sul, o Paraguai, certo? A Argentina e o Uruguai. Uruguai, curiosamente, que faz fronteira ali com o Rio Grande do Sul, né? Inclusive onde tem um ponto extremo sul do Brasil, que é o Arroio Chuí, uma das curvas do rio Arroio Chuí, já pertenceu ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Bem, no começo, com relação à colonização do Sul, da região sul, ela não despertou muito interesse. Por quê? Porque na época os europeus eram interessados em produtos tropicais, que não dava para produzir na Europa. E por quê, professor? Porque na Europa o clima é temperado. Entendeu? Então, como o clima era temperado, tinha produtos que não dava para se cultivar lá. Então, eles vieram cultivar no Brasil para levar para lá também. Então, a região sul ela despertou pouco interesse por conta disso, que o clima é semelhante ao clima da Europa. Nós fomos colonizados por europeus, no caso do Brasil, os portugueses, no caso, por exemplo, lá do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, espanhóis. Certo? Então despertou no primeiro momento esse interesse a região sul, tá? Então depois, né, eles com medo que os argentinos, os uruguaios, os paraguaios tentassem adentrar no território brasileiro, tomando as terras que já pertenciam ao Brasil, né, a coroa portuguesa, e depois que o Brasil se torna independente, né, uma independência meio, como já expliquei para vocês,
esquisita, já que o rei do Brasil se tornou rei de Portugal, que foi o Dom Pedro I, né? Que é o imperador brasileiro, se tornou rei de Portugal. Então, aí eles com medo, eles começaram a incentivar a colonização, certo, da região sul do Brasil. Tá? Por quê? Por quê? Porque, acabei de explicar, né? Com medo de perder terras. Então, eles incentivaram principalmente alguns povos para colonizar o sul e garantir essas terras para o Brasil. Garantir que o Brasil ainda conseguisse ficar com essas terras, né? A gente sabe que teve um tratado entre Portugal e Espanha que substituiu o tratado de Greenwich, o tratado de Tordesilhas, que se chamou-se Tratado de Madrid, assinado na cidade de Madrid, que garantia a posse da terra quem colonizasse. Por isso que o Brasil tem o tamanho que tem. Aí vem como eu falei para vocês, os bandeirantes. Então, o Brasil queria povoar essa região. Então, quem que ele incentiva mais para povoar a região sul? As pessoas que tinham mais, digamos assim, tinham mais familiaridade com aquele clima, onde é quente, muito quente no verão, é muito frio no inverno, e você ainda tem a alternância da primavera e do outono entre eles, né? Porque a gente sabe que a sequência das estações é primavera, depois da primavera vem o quê? O verão, depois do verão vem o quê? O outono, depois do outono vem o quê? O inverno, e depois do inverno, aí a primavera. Certo? Então, como lá na Europa também se tem isso, então alguns povos se deram muito bem com o clima da região sul, certo? E essa região sul, ela tinha áreas muito boas para o plantio, certo? Que, por exemplo, os pampas gaúchos, que apresentam solos altamente férteis, chamados Chernozem, ok? Não tem só no Brasil, tem no Uruguai, tem na Argentina também. Tá certo? Então, povos como os espanhóis, né? Espanhóis que já haviam colonizado ali a Argentina, como eu já falei, né? O Uruguai, o Paraguai, o resto praticamente da América do Sul foi toda colonizada pelos espanhóis. Só um minutinho, tem uma chamada aqui. Estou recusando aqui para continuar a nossa aula, ok? Pronto. Perdoe aí o dedão, né? Então, os espanhóis, né? Claro, colonizaram, eles são da Espanha. A Espanha está na Península Ibérica, faz parte da Europa. Então, eles estavam acostumados com o clima temperado, certo? Aí eu tenho também os alemães, certo? Os alemães também foram lá para colonizar, para desenvolver, para morar naquelas áreas. Além dos italianos. Você lembra que os italianos eles colonizaram também São Paulo, mas muitos italianos foram parar lá na região sul, colonizando, dando uma característica peculiar àquela região, a região sul do Brasil, tá certo? Vocês lembram, né, que eu passei o vídeo ontem das cataratas do Iguaçu, né? Bem aí no sul do Brasil, na parceria com o Uruguai, a gente tem a usina de Itaipu. O que é uma usina, professor? Uma usina hidrelétrica. O que é uma usina hidrelétrica? Serve para gerar eletricidade. Então, mais de 80% da energia do Paraguai, consumida no Paraguai, também produzida por essa usina de Itaipu. E cerca de alguns 20% de energia consumida no Brasil também vem de lá. Então é uma usina de um acordo bilateral entre o Brasil e o Paraguai. Ok? Pronto. Então você vai ter no Rio Grande do Sul essa influência muito grande, né, dos italianos, dos espanhóis e dos alemães. Certo? Você nota isso também nas construções. As casas muitas das casas têm aquela característica das casas lá da região rural,
da Europa, certo? Exatamente por conta disso, ok? Então essas pessoas foram para lá, esses imigrantes foram para lá, certo? Misto de outros povos também, além dos alemães, espanhóis e italianos, e eles encontraram uma vegetação característica. Por exemplo, você vai encontrar lá na região sul, você ia encontrar do Paraná chegando até o Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica. Assim, professor, mas o senhor não estava dizendo naquele dia que a Mata Atlântica não é uma vegetação típica de clima tropical, e abaixo aqui do Trópico de Capricórnio a gente não tem já o clima temperado? Mas essa Mata Atlântica, surpreendentemente, ela ultrapassa os limites do clima tropical e chega até aqui, certo? Ela vem por aqui, fica uma floresta mista, se junta aqui com as araucárias, né? E chega até o Rio Grande do Sul. Então você tinha a Mata Atlântica aqui na região do litoral, dos mares de morro, certo? Na região mais central você tinha exatamente essa formação da araucária, que é uma espécie de floresta mista. Ela lembra um pouco também até as florestas de conífera, certo? Ela é típica, claro, ela formou-se assim porque a floresta se adaptou ao clima subtropical da região sul. E bem mais para cá você tem os pampas, que são espécies de pradarias. Então, lembrados que quando eu cantei para vocês os biomas do Brasil, como floresta amazônica, como Mata Atlântica, né? Vamos só relembrar um pedacinho das principais formações do Brasil, que a gente vai cantar ainda, que a gente vai falar das outras regiões. Então, a Mata Atlântica E vem aqui, ó menino encostado, meu peito, que da Mata Atlântica eu vou falar direito. A Mata Atlântica hoje é agonizar. A biodiversidade maior do mundo foi bem devastada, o homem foi fundo, só tem 7% pra gente preservar. O pau-brasil foi a árvore que eles derrubaram bem. Procuro a jacutinga e o beija-flor não tem. Só vou achá-las agora, talvez num sonho, pois a ação antrópica não está tentando preservar. Laia, 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 preservar, né? Então, a Mata Atlântica você encontra na região do litoral, principalmente no litoral da região sul do Brasil. Aí você encontra, como eu falei, uma espécie de floresta mista, que é a Mata das Araucárias, que sofreu intensamente com a colonização, né? Foram chegando, foram construindo as casas, foram construindo os pastos, e claro, quem sofreu foi a floresta. Quando o homem chega num determinado local, a primeira coisa que ele derruba é a vegetação original, é a vegetação típica daquele lugar. E mais para o sul, como eu disse, você tem as pradarias, são chamadas pampas no sul, né? Então a música é mais ou menos assim, lembra dos pampas? Que tem um solo altamente fértil chamado Chernozem, excelente para a agricultura, o plantio, e claro, como é uma vegetação de pequeno porte, então você vai ter aquela vegetação rasteira, e é ótima para o pasto. Por isso que eles se destacaram também na pecuária, principalmente a pecuária bovina. Então vamos lá. Falarei de pradaria, de vegetação herbácea da América do Norte, chama-se Pampas no Sul, da América do Sul. Não é isso? Prontinho. Então você tinha essa. É claro que o mau uso dos pampas, é porque assim, os pampas, você tem lá matéria orgânica, que quando a gente fala matéria orgânica, a gente só pensa, né, no estrume, mas matéria orgânica é tudo que vem de organismo vivo. Então, as folhas vêm da árvore, a árvore é organismo vivo, então folha também é matéria orgânica, certo? E dos animais também tal, matéria orgânica, né? Então eles fazem o plantio, depois eles colhem para ficar o resto lá, certo? Vem o inverno pega e
enfia aquele negócio na terra de novo, deixando a terra com matéria orgânica. Que o solo, né, que é a parte superficial da crosta, onde se pratica a agricultura, ele só produz se tiver matéria orgânica. Então, o gelo, ele compacta, certo? Essa matéria orgânica no solo de volta. Quando vem a primavera, o solo já está maravilhoso de novo para o plantio, porque tem muita matéria orgânica. Além da quantidade de água, do degelo e tal, né? Então, você vai encontrar um solo assim, que é chamado Chernozem, volto a dizer. Então, ele é ótimo para o plantio. Mas, com o mau uso, que as pessoas vão retirando a matéria orgânica, antes mesmo que ela possa ser compactada, certo? Aí, o solo acaba ficando infesto. Tem até uma música do Engenheiros da Havaí, que é uma banda gaúcha, uma banda do rock nacional dos anos 80, gaúcha, né? Que eu acho que poucas eram, a maioria das bandas ou era de Brasília ou do Rio de Janeiro, de São Paulo. Mas tinha essa banda que, como ele era gaúcho, ele tem uma música que ele fala dos pampas, que ele dizia, que pampa é essa que eu recebo agora com a missão de cultivar raízes? E o refrão ele diz assim, e eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. A pampa que ele diz são as pradarias lá da região sul do Brasil. Então os colonizadores chegaram e foram tirando a vegetação original, foram fazendo suas casas, suas moradias, suas cidades e evidentemente destruindo a vegetação original para fazer a agricultura. Então a Mata Atlântica lá na região sul também não foi diferente, ela foi intensamente destruída, assim como a araucária, assim como o mau uso do solo dos pampas, deixou que muitos fossem desgastados, certo? Então, você tem algumas cidades da região sul que se assemelham bastante às cidades europeias. Só antes de falar, só para mostrar de novo, está aí a tríplice fronteira, certo? Que é exatamente na fronteira da Argentina com o Paraguai e o Brasil, que é a famosíssima Cataratas do Iguaçu, tá vendo? Certo? Que eu mostrei o vídeo para vocês lá no último vídeo. Aí tem um Parque Nacional do Iguaçu na foto. Bem aqui na página 9, você pode olhar, ó, tem uma cidade que tem uma característica imensamente alemã, que é a cidade de Pomerode. Certas pessoas lá, o português é o segundo idioma. Eles falam alemão ou outros idiomas, dialetos, a gente chama de dialetos, que se falava lá no norte da Alemanha, já lá na fronteira com a Polônia, né? Então, quer dizer, dá para ver a construção aí bem típica da arquitetura da Alemanha. Claro e evidentemente que a região sul tem um grande destaque na área agrícola, na pecuária também, certo? Não tinha grandes riquezas minerais e por isso não atraiu no começo riquezas no sentido de ouro e tal, como tem em Minas Gerais, né, e tal. Então não atraiu muitos imigrantes por conta disso, certo? Mas aí também, como foi uma região que foi se desenvolvendo, certo? Ela se industrializou, certo? Tanto que ela, junto com o Sudeste, faz parte da região concentrada, que é a região que um geógrafo muito conceituado no mundo, ele já morreu, mas era muito conceituado, ele ganhou um prêmio que correspondeu ao Nobel de Geografia. Então ele colocava o Sudeste e o Sul como uma região só, que ele chamava de região concentrada. O resto ele chamava de Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia. Seriam 4 regiões pela divisão aí do Milton Santos. Certo? Então, eles desenvolveram, e claro, o grande destaque na questão industrial, que você vê o mapa da página 10, certo? São exatamente as regiões, digamos assim, de Porto Alegre, certo? Que é uma das grandes metrópoles do Brasil, e da Grande Curitiba. Quando a gente fala Grande Curitiba, a gente está falando de Curitiba e as cidades ao redor que compõem a região metropolitana, certo? É como aqui temos a Fortaleza e a Grande Fortaleza. Quando eu falo Fortaleza, estou me referindo só à nossa cidade. Quando eu falar Grande Fortaleza,
estou me referindo à região metropolitana de Fortaleza. Então, o destaque maior nessas regiões industriais seria para Curitiba, capital do estado do Paraná, ou a Grande Curitiba, certo? E a Grande Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, no caso Porto Alegre, e a Grande Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, volto a dizer, né? É uma região, digamos assim, que tem destaque, tem suas riquezas, certo? Se desenvolveu bem como o Sudeste, mas não tanto quanto o Sudeste, tá? E lá você tem a presença maciça da cultura europeia, principalmente italiana, espanhola e alemã, tá certo? Então, lá tem destaques, como disse o próprio, a usina de Itaipu, o Parque Nacional de Iguaçu, certo? E por aí vai, tá certo? Vou ficando por aqui, tá certo? Fica mantida o nosso exercício. Eu só passo 2 exercícios por capítulo para evitar exatamente o acúmulo de vocês estarem aperreados com isso. Então, o meu exercício é somente os exercícios do capítulo 5, eu só passo no final, quando terminar o capítulo, e essa pesquisa sobre a região sul. Uma pesquisa no mínimo ali de 30 linhas, tá bom, né? Sobre a região sul, aspectos gerais, aspectos humanos, aspectos físicos e por aí vai. Você faz, não tem pressa de me entregar, eu vou recebendo, vou colocando lá na sua notinha para você ficar lá com uma nota maravilhosa no terceiro bimestre, tá bom? Vou ficando por aqui. Fazer a agenda. Onde é que eu faço a agenda? Deixa eu apagar aqui. Pronto, espaço aqui eu faço a agenda, tá? Aí, agenda, eu não vou passar atividade, é só para a gente frisar que a gente está falando sobre a região sul do Brasil. Para casa, fica mantida a aula passada, ok? Prontinho, espero que vocês tenham entendido aí bem. Se não entendeu, dá uma voltadinha aí no vídeo que você vai compreender com certeza melhor. Então tá aqui a agenda. Beijos para vocês. Tchau, 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 tchau.